Olá, eu sou a professora Tatiane Félix, de Língua Portuguesa e trabalho na Central de Concursos. Hoje, nós precisamos conversar um pouco com você que pretende prestar a prova de auditor fiscal da Receita Federal. Auditor e analista, você que pretende ingressar na Receita Federal. É muito importante que você saiba que a instituição que faz essa prova é chamada ESAF. Uma das instituições mais temidas pelos concurseiros, porque é uma prova extensa e é uma prova bem analítica. Independentemente desse medo que as pessoas têm, eu vim aqui para te dizer que se você souber os enunciados, se você conhecer as matérias, obviamente que você vai ter um bom resultado. No que diz respeito à língua portuguesa, normalmente são questionadas 20 perguntas, são feitas 20 perguntas para o candidato. Dentro dessas 20 perguntas, existem questões que são mais direcionadas para a análise de textos e outras que são especificamente gramaticais. O problema da ESAF é que muitas vezes os enunciados das questões são genéricos. Então, por exemplo, ele escreve assim: assinale a alternativa que está gramaticalmente correta. O que o candidato pensa? Se ele perguntou só gramaticalmente correta, eu tenho que analisar todas as coisas da língua portuguesa. E não é bem assim que funciona. Embora os enunciados sejam genéricos, o que a ESAF mais costuma pedir no que diz respeito à gramática é concordância e regência. Você se lembra dessas matérias? A concordância trata da combinação de gênero e de número entre as palavras. A concordância, por exemplo, verbal, ela trata da concordância, da combinação entre o sujeito e o verbo. Em quase todas as questões são perguntadas teorias acerca deste assunto, concordância. Além da concordância, a regência também é muito solicitada. O que é a regência? Quando nós analisamos a necessidade de complementação dos termos. E se essa complementação precisa ou não precisa de preposição. Lembra daquela história da crase, por exemplo? A crase faz parte da regência. O que é a crase? Uma preposição e um artigo. Então, tudo que tem a ver com preposição é chamado de regência. Quando nós pensamos, então, em resolver questões da ESAF, é necessário que nós tenhamos esse raciocínio, esse direcionamento. Não é necessário que você analise tudo ao mesmo tempo, até porque o examinador ele coloca frases muito extensas com a intenção de fazer você, candidato, se perder na leitura. Mesmo que a questão seja genérica, fique focado em concordância e regência principalmente. Já na parte de interpretação de texto, o que normalmente a ESAF pergunta, além, claro, da leitura, de você saber, de você, candidato, ter o conhecimento das ideias gerais que foram apresentadas, é muito importante que você saiba os elementos de coesão. Coesão nada mais é do que a estruturação do texto, do que a relação textual. Então é importante que você conheça, por exemplo, os pronomes demonstrativos, os pronomes relativos, as conjunções. Muitas questões são estruturadas não apenas para que você leia o texto no sentido de reconhecer as ideias, mas reconhecer quais foram os elementos que relacionaram essas ideias. É comum a ESAF perguntas de montagem textual. Ele te dá um texto e desmembra o texto e pede para que você reconheça como esse texto deve ser reorganizado na estrutura de introdução, desenvolvimento, conclusão. Quem nos auxilia a fazer esta junção são exatamente os elementos de coesão. O que nós precisamos, então, para fazermos uma boa prova da ESAF? Primeiro, ficar tranquilos em relação à extensão da prova. A extensão da prova é só para te desmotivar, mas não fique preocupado com isso. A sua preocupação está em reconhecer o que o enunciado pede. Se nós pudéssemos destacar, então, alguns assuntos que você imprescindivelmente precisa saber, nós destacaríamos esses 3 ditos aqui: concordância, regência e, na parte interpretativa, a coesão e a coerência. Há outros aspectos, mas esses 3 são essenciais para que você faça uma boa prova. Se você se dedicar a estes conteúdos, a prova de português com certeza vai ser bem realizada. Espero ter ajudado e que você estude cada vez mais a partir dessas dicas.